Queremos nesse momento olhar para a palavra do nosso Deus e refletir sobre o texto lido, o texto do Evangelho deste final de semana, em especial a resposta de Jesus aos seus discípulos, quando ele diz assim no versículo 24: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Esse texto é praticamente um resumo, uma indicação de um caminho a ser seguido. Jesus está nos falando aquilo que é essencial para a nossa vida e para a nossa relação com Deus e para a certeza da nossa ressurreição. Para que a gente entenda como Jesus chega a essa afirmação para os seus discípulos, e olhando para o texto, é um texto bastante curioso. Já na semana passada nós falamos aqui nos nossos cultos que o capítulo 16, o final do capítulo 16, divide, digamos assim, o ministério de Jesus aqui na terra. Até o versículo 13, Jesus estava muito ocupado com o povo judeu em tentar ensinar este povo sobre a salvação. E no versículo 13, então, que é o texto final da semana passada que nós lemos, se acaso você não acompanhou, fica também o incentivo aqui, leia esse texto. Ali nós vemos um Jesus que sai fora do território judeu, ele vai para a cidade de Cesareia de Filipe, ficava ao norte do território do povo judeu, e ali em meio a pagãos, então, ele começa a conversar com os seus discípulos e faz duas perguntas que nós refletimos na semana passada: quem o povo diz que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde de uma forma muito bonita: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A essa resposta Jesus tem uma série de elogios e diz: olha, sobre essa afirmação eu vou constituir a minha igreja, sobre isso eu vou fundar a minha igreja. Não foi Deus, não foi você ou homem algum que lhe revelou isso, mas sim foi o próprio Deus que te revelou isso, Pedro. E aí Jesus sente que os seus discípulos estavam prontos para a segunda metade, digamos assim, do seu ministério. Onde ele então começa o versículo 21 que foi lido hoje, onde diz assim: Jesus começou a dizer claramente aos seus discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Essas palavras surgiram como uma bomba para os discípulos, mas como assim? Aquele que é o Cristo, aquele que é o Salvador, aquele que é poderoso em obras, em gestos, em atitudes, aquele que curou tantas pessoas, que ressuscitou pessoas, aquele que expulsava demônios, aquele que falava com autoridade sobre a palavra de Deus, agora diz: eu preciso ir para Jerusalém para ser morto. Isso não consegue, ou os discípulos não conseguem compreender esta afirmação de Jesus. Por isso, Pedro chama Jesus de lado e diz assim: que Deus não permita isso, Jesus. Pedro começa a conversar com Jesus, tentando dar um jeitinho, dizendo assim: Jesus, mas para que isso? Está indo tudo tão bem, está tudo tão bonito. E Jesus responde de uma forma muito forte agora a Pedro. Alguns versículos antes, Jesus havia dito: feliz és tu, Pedro, porque Deus te revelou que eu sou o Filho de Deus, o próprio Deus enviado estava aqui entre nós. Agora Jesus olha a Pedro e diz: sai daqui, Satanás. Você cogita as coisas deste mundo, você está pensando somente em si, em fazer aquilo que é bom para você, e por isso que você se tornou, ou pode se tornar, uma pedra de tropeço para mim. Esse texto é bastante intrigante, bastante difícil da gente conseguir compreender. Não sabemos se isso levou muito tempo de uma afirmação até outra afirmação. O certo é que isso acontece ou é citado logo em sucessão uma à outra. E aí Jesus afirma para os seus discípulos: se alguém quer seguir
quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Tome a sua cruz, como diz em outra tradução, e me siga. De uma forma toda especial para nós imaginamos que, poxa vida, como Pedro pode ter pensado de tal forma? E logo começamos a falar sobre Pedro e sobre a sua insegurança na fé, começamos a apontar o dedo para Pedro, enfim, ouvindo essas histórias, e tudo isso acontece porque nós hoje, sabemos o final da história, sabemos que Jesus precisou ir até Jerusalém, que Jesus foi morto, mas que Jesus venceu a morte, que Jesus reina nos céus como Todo-Poderoso, Rei do Universo. Nós sabemos este final, mas Pedro, nesse momento da história, não sabia o final, e muito menos sabia que aquelas palavras de Jesus realmente assim aconteceriam em pouco tempo depois. E Pedro, tendo um grande apreço pelo seu mestre, faz aquilo que lhe pensava, ou lhe, na sua razão, parecia ser o mais lógico. O diabo usa a razão de Pedro para tentar convencer a Jesus de desistir do seu objetivo. Pedro não entende, certamente todos os discípulos não entenderam. E o povo de Deus, ou as pessoas, continuam não entendendo durante todos os tempos e épocas do cristianismo. Um exemplo que eu trago rápido é do 1 Coríntios. O povo de Corinto recebeu a mensagem do apóstolo Paulo, recebeu essa mensagem de outros que foram testemunhas das coisas que Jesus fez. E no capítulo 1, versículo 18, a nossa carta, ou a primeira carta em Coríntios, diz assim: o amor de Deus, que deu seu Filho para morrer por nós na cruz, é incompreensível, é loucura para nós. Ou seja, aquele povo de Corinto, assim como Pedro, dizia: mas que loucura é essa? Por que Jesus precisa dar a sua vida para morrer na cruz? Hoje ainda, muitos, e talvez uma grande maioria ao nosso redor, não consegue compreender como Deus, em sua imensa grandeza, vem até nós de uma forma humilde, através de um bebê, de um ser humano, e se faz homem e habita entre nós para a nossa salvação. E muito pior ainda, como compreender que este mesmo Deus vai até a cruz e entrega a sua vida em favor de cada um de nós. A nossa razão diz: mas não pode ser assim. Se Deus é poderoso, por que Deus não faz diferente? Pedro esperava ali em Jesus um rei para este mundo, para as coisas, para os seus problemas que ele vivia. Imagina só aquele homem Jesus, aquele ser humano poderoso em obras, que falava e todo mundo olhava de uma forma diferente para ele. Imagina aquele Jesus se tornando o rei dos judeus aqui na terra. Nunca mais existiriam problemas, não existiriam mais, enfim, o perigo para este povo. Mas o caminho de Jesus é outro, e Jesus começa a indicar este caminho. Ainda hoje, olhando para a primeira parte do Evangelho de Mateus, onde nos são citados uma série de milagres de Jesus, onde nos é falado de uma forma muito especial de que ele, Jesus, era o próprio Deus que estava entre nós. Olhando para essa primeira parte, nós caímos na tentação de nos aproximar apenas deste Jesus que é a solução de todos os nossos problemas, desse Jesus que cura os doentes, desse Jesus que dá ajuda àqueles que precisam, desse Jesus que não deixa os seus irmãos sofrerem, e esquecemos de olhar para o restante do Evangelho de Jesus, para o restante da história, onde então Jesus diz agora para os seus discípulos, ao sentir que eles estavam preparados, ele começa a lhes ensinar sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento em favor de nós, sobre a sua vida em favor, ou que ele daria a sua vida em favor de cada um de nós,
para o nosso perdão, para a nossa salvação. Entender esse evangelho completo de Jesus, essa obra completa de Jesus, continua sendo um desafio muito grande para os nossos dias. E por isso que o versículo 24, onde Jesus diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, é tão importante. São duas coisas: esqueça os seus interesses e, versículo 24, esqueça os seus interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Mas eu quero focar em cima desse: esqueça os seus interesses. É isso que Jesus diz a Pedro. Pedro, você está pensando com o seu coração, com aquilo que você imagina que seja bom para a tua vida. Deixe de pensar assim, Pedro. Pensando assim, você se torna uma pedra de tropeço para muitos. E como nós vemos o ser humano, e talvez esse seja o grande mal que nós estamos enfrentando ainda hoje, dentro do cristianismo, quando nós vemos alguém que se aproxima de Deus para buscar os seus interesses, os seus próprios interesses, que muitas vezes são muito distantes daquilo que Deus tem projetado para a nossa vida, do plano de Deus para a nossa vida. Ainda hoje são muitos aqueles que insistem em buscar os seus próprios interesses, e os nossos interesses normalmente nos levam para longe de Deus, porque os nossos interesses, eles fazem com que a gente olhe apenas com a nossa razão humana, que é tão simples e tão limitada. Por isso, negue-se, tome a sua cruz, ou esteja pronto para morrer, assuma um compromisso com Deus, e não pense que, uma vez estando com Deus, você está salvo para a eternidade. Tenha cuidado para que você não caia da sua fé, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que está de pé, cuide para não cair. E por que o apóstolo Paulo faz esse alerta? Em Efésios ele nos diz assim, Efésios 6, 12, porque nós não lutamos contra forças deste mundo, mas sim contra principados e potestades que vêm no mal, ou sim contra as forças dos nossos inimigos que vêm do mal. De uma forma toda especial, Jesus ainda continua a aconselhar e diz no versículo 26, por que precisamos deixar os nossos interesses de lado? Porque de nada adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida verdadeira, diz Jesus. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta a sua vida. Os nossos interesses nos levam para longe de Deus na grande maioria das vezes. Esqueçam os seus interesses de Jesus. Busque a sua salvação, porque o que você daria ao final da sua vida para ter a salvação eterna? Ela não pode ser comprada. Cristo nos dá como um presente, mas Ele nos dá esse presente hoje. Ele está alcançando essa graça a cada um de vocês. Cantamos ou ouvimos o coral cantando há pouco, preciosa graça que um dia me alcançou. Como é bom saber que Deus, em sua graça, em sua misericórdia, na cruz, me alcançou. E aquele está consumado, bradado em alta voz por Jesus lá na cruz, é dito agora para mim, está tudo pronto, você tem a salvação eterna. Foi necessário que Jesus fosse até a cruz, fosse ressuscitado por Jesus, pelo próprio Deus, para mostrar assim a vitória sobre todo o mal. E hoje Ele reina e está sentado à direita de Deus Pai, lá nos céus, de onde Ele virá julgar um dia os vivos e os mortos, mas onde Ele está de braços abertos esperando a cada um de nós, para nos dar este presente em definitivo, a vida eterna na sua companhia. Não temos na Bíblia uma descrição completa de como será esse maravilhoso lugar que Deus preparou. O que mais chega perto é a descrição de João lá em Apocalipse, quando ele diz, não haverá choro, não haverá tristeza, e Deus habitará no meio do seu povo.
O Cordeiro de Deus estará no meio de vocês, do seu povo. Que bênção especial. É este o presente que Jesus quer dar a cada um de nós. Para isso, se alguém quer ser seguidor, esqueça os seus interesses, tome a sua cruz ou esteja pronto para morrer, como eu vou morrer. Não se desvie da cruz, não desvie o seu olhar daquele que é o maior símbolo da minha e da tua salvação. Pense nisso, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.